Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Raíssa e eu tô aqui junto com a minha camisa do Death Note, para contar um pouco da história do anime. Pois bem, antes de começar a história do anime, a gente precisa entender um pouco sobre a história do mangá, da onde surgiu o mangá. O mangá surgiu no século XI, no período Edo, quando o Shogun Hidetaka, ele tinha uma política muito forte anti-estrangeirismo, sabe? E a maior parte da população nessa época, no período Edo, era analfabeta, não sabia ler kanji. Então, como é que o povo ia se comunicar? Através de desenhos, tal qual o período medieval europeu. As ilustrações religiosas, principalmente religiosas, de cunho religioso, tinham olhos grandes e traços simples. Mas foi em 1814 que o mangá começou a dar os seus primeiros passinhos através de Hokusai. Hokusai ele fez uma série de 15 ilustrações e fechou num livro e chamou de mangá, porque man vem de imagem e ga de divertido. Então era uma sequência de imagens divertidas. Na área Meiji foi quando houve a guerra do Japão contra o mundo, basicamente, reduzindo bem a história do que aconteceu. Só que em 1853, o almirante Matthew Calbraith ele fez uma aliança com o Japão. E com essa aliança trouxe bastante benefício para o Japão, principalmente na parte artística. Foi quando houve mais influência, sabe, de quadrilistas e HQs americanas no território japonês. Em 1901, a primeira história em quadrinho japonesa foi feita pelo Kitazawa, que contava a história de um espadachim que perambulava pelo Tóquio. Prosseguindo com a história, com o surgimento do cinema, foi quando eles tentaram fazer os Estados Unidos curtas metragens animados, principalmente da Walt Disney, né? Em 1913, Seitaro Kitawara ele produziu um curta-metragem a partir de desenho de papel inaki chamado de A Luta do Caranguejo e Macaco, que é baseado num conto infantil japonês. Aí, em 1920, ele fez outro curta que eu chamo de chique, porque foi bem mais caro, porque papel naquim não era tão fácil de ser encontrado, então era muito caro mesmo o papel naquim. Então ele aprimorou essa técnica, ele fez em tom de cinza e deu certo. Esse tá mais que um aspecto, né, dos anos 20, assim, de curta-metragem de anos 20. Só que era muito caro. Como você é tão caro assim, o Shimokawa, ele, a fim de baratear, né, ele tentou tirar foto, fazer uma curta-metragem a partir de foto de desenho de giz numa lousa. A gente ficou agora sabendo das primeiras produções de anime, tentativa de fazer de curta-metragem. Agora a gente está nos anos 30, chegamos nos anos 30, que foi quando teve uma guerra feia do Japão e da China. Então, tudo que era produzido nessa época virou propaganda militar do Japão. Tudo, anime, cinema, tudo que era produzido virou propaganda militar. Isso durou até a Segunda Guerra Mundial. Mas só que isso não foi de tão ruim para os estúdios, porque, como eu falei, era muito difícil produzir no Japão, era muito caro as coisas. Com o investimento, eles conseguiram abranger mais, eles conseguiram ter mais recursos para fazer o que eles queriam. Apesar de estar censurado, eles acabaram pegaram o limão e fizeram uma limonada. Basicamente foi isso. Mas nos anos 50 também foi bem rico por conta do incentivo que aconteceu nas décadas anteriores, né, nos anos 30, né? Eles começaram a ter mais o que mostrar para o mundo. Por exemplo, essa imagem que eu coloquei aí retrata o primeiro filme de anime colorido, que foi a Toei Animation, que fez em 1958, que foi uma tentativa de apaziguar, fazer as pazes com a China, retrata um conto chinês da literatura chinesa, que é o Conto da Serpente Branca. Mas os anos 50 foi o ano do Tezuka. O Tezuka você com certeza conhece, que é o autor do Astro Boy, do Kimba,
no leão. Ele acabou revolucionando o mangá e o anime, porque ele dava mais ênfase ainda para os olhos. Ele deixava mais grande, mais brilhante, mais expressivo. Essa citação que eu achei bem interessante, que é do Moliné. A maior facilidade de os autores transmitirem emoções sinceras e psicologicamente profundas. Você realmente... Tanto que quando um protagonista ele tem um olho pequeno, geralmente ele é o vilão. E quando ele é o mocinho, geralmente ele tem um olho grande, porque é mais fácil, mais claro entender o mocinho do que o vilão. Sabe? Tem toda uma psicologia por trás dos olhos. Agora a gente vai para a expansão. A característica do Tezuka, como eu falei, acabou sendo prevalecida. Muita gente, muitos mangakás e produtores aderiram ao design do Tezuka com esses olhos maiores. Tanto que não é só no cinema, mas também em jogos também. Tanto que é bem característico isso de qualquer coisa japonesa que você vê, geralmente tem um olho grande e você já pensa, Japão. A expansão também houve a abertura de vários estúdios de animação. Entre eles está o famoso Estúdio Ghibli, que foi o Hayao Miyazaki, ex-estagiário da Toei Animation. Ele fundou em 1984, trazendo com ele histórias como, por exemplo, essa aqui, que é A Viagem de Chihiro, que eu recomendo demais, assistam. Todos os filmes do Estúdio Ghibli têm uma pegada diferente e cada um conta a sua história de maneira única, que é muito legal de assistir. Além dos filmes, né, o Estúdio Ghibli também ele tá fazendo parte dos jogos, como esse aqui, que é o Ni no Kuni. E, além da abertura de vários estúdios, também teve vários estilos e gêneros de anime que começou a surgir. Já era diversificado, mas ficou mais ainda diversificado. Mais à frente eu vou destrinchar melhor sobre os gêneros de anime. Eu vou falar agora da principal diferença, que é da animação ocidental para a oriental. Eu acho que a principal, além da mão, de ser totalmente diferente, quanto em anime, são 5 dedos, no ocidental é 4. A caracterização de sequência, sabe? A serialização é bem marcante no anime. Por exemplo, desenhos americanos é bem comum você ver aquele personagem não crescer. Ele é Gabriela, né? Nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Você não consegue ver uma história continuada daquilo. Diferente do anime, que a gente, por exemplo, o Dragon Ball Z. O Goku, a gente vê ele criança, vê ele adolescente, vê ele jovem adulto, vê ele se apaixonando, vê ele casando, vê ele ter filho. Enfim, a gente conseguiu ver toda a história de vida do Goku e bem diferente do que acontece nas animações americanas. Que a gente consegue ver claramente no Mario essa caracterização do Tezuka também, que tem os olhos grandes e traços simples, que perdura até os dias de hoje, né? Por exemplo, esse aqui é o recém-lançado do Mario Kart dele. A gente consegue perceber que os personagens eles continuam com as mesmas características de olhos grandes e traços simples. Com a expansão veio também a expansão de gêneros. Tem muito mais do que esse aqui que eu coloquei aqui como exemplo. Tem muito mais mesmo. O que não falta é diversidade. Sério. Porque anime é para todos os públicos-alvos. Para todo mundo. Qualquer um. Tem aqui shoujo, josen, shonen, seinen, mecha, slice of life, que é pedaço de vida, isekai, que eu particularmente gosto, kodomo momoke e ashikei. Shoujo significa garota. Literalmente, é para garotas, histórias para garotas. O público-alvo do shoujo são menores de idade, sabe? Qualquer garota abaixo de 18 anos é o público-alvo. Geralmente tem essa narrativa da protagonista que é forte, que está insegura, que está indecisa entre seus amores. Geralmente é um triângulo amoroso que é apreciado durante todo o anime. É um romance água com açúcar. Não é só da perspectiva feminina que existe, sabe? Tem a perspectiva masculina também. Josen
ele tem a mesma pegada. O que diferencia é que, geralmente, essas protagonistas são mais fortes, elas são mais determinadas, e tem um aprofundamento psicológico na história. O público-alvo dele é de 18, são mulheres já adultas, né? De 18 anos até 50 anos. São histórias mais maduras e são histórias mais centradas nessas mulheres e essas decisões. Shonen, ele tem a mesma perspectiva de público do shoujo, que muda, né? Que é shonen significa para garotos. A principal diferença do shonen para o shoujo é que no shonen ele tem uma pegada mais violenta. O intuito é mostrar como o protagonista, através do legado samurai, que tem muito a ver com isso, sabe? Que é você perseverar através da diversidade. Seinen, ele tem um público-alvo de 17 anos até os 50 anos. É bem parecido com a proposta do Josei, que tem uma profundidade psicológica maior do que o Shonen, por exemplo. Tem mais violência também, consequentemente. Se o Shonen já é violento, Seinen também tem muita violência. Porque na psicologia japonesa, eles acham que quando você assiste alguém cometendo violência, você não vai ser violento. O que faz muito sentido, porque no Japão, eles é um dos países mais pacíficos do mundo, né? Não estou falando que é 100% pacífico, né? Que tem muitos casos. A teoria deles é: você chega estressado de casa, do trabalho, do estudo, você vai procurar, vai assistir, vai ler algo que está relacionado à violência e você acaba tranquilizando. Mecha, ele já é um subgênero, mas a principal característica do Mecha é realmente o robô. O que diferencia ele dos outros, de outras subcategorias e categorias. Slice of life significa literalmente, que vem do inglês, pedaço de vida, que seria você acompanhar o protagonista na sua rotina diária. Pode ser tanto de esporte, como o Haikyuu, que eu coloquei aqui embaixo, ou pode simplesmente ser de uma garota preguiçosa que só quer jogar videogame e ler seus mangás. Isekai é literalmente conta a história de um protagonista que nasceu ou foi transportado para um outro mundo. E a partir daí vem a história dele, contando como ele está sobrevivendo e como é o dia a dia dele. Nem sempre é sobre o dia a dia, mas é mais sobre a aventura desse protagonista nesse novo mundo. E a Shikei, ele pode ser confundido com o Slice of Life. Mas só que a diferença dele é que o objetivo desse gênero é fazer tu sair do episódio ou da saga que você assistir mais perseverante. Porque esse é o objetivo realmente desse gênero. Você dá um quentinho no seu coração e te dá mais esperança e mais motivação de você continuar, sabe? A viver, a não desistir. Kodomomoke é literalmente para criança. Kodomo significa criança em japonês. Então, aquelas histórias mais fáceis, são aquelas histórias simples, como, por exemplo, Pokémon, Doraemon, Digimon, Hantaro. São esses exemplos bem claros do que se trata esse gênero. É literalmente para criança e o público livre. O anime no Brasil chegou nos anos 60, para falar a verdade. Só que ele só estourou nos anos 80, principalmente por conta da TV Manchete. Na TV Manchete foi realmente o carro-chefe de anime aqui no Brasil. Com o sucesso da TV Manchete, várias outras emissoras também começaram a incrementar anime no seu quadro de programação infantil, como TV Globinho, Band Kids, Band e Companhia, entre outros exemplos, que realmente era muito desenho naquela época. 2012 foi a chegada da Crunchyroll. Não só o Crunchyroll é o principal streaming de anime, como é o streaming que mais faz sucesso sobre anime. A chegada do streaming acabou dando outro boom em animes, né, hoje em dia. Também não posso esquecer da influência que o anime teve em cima da Turma da Mônica, que tanto que criou a Turma da Mônica jovem, em forma de mangá, e o desenho da Turma da Mônica, que é em estilo anime.
E aqui a minha referência eu baseei bastante no artigo da Mônica Lima, de Faria. E vamos ao agradecimento, né? Que eu agradeço de coração a coordenação, o meu orientador, professor Jonathan, a minha monitoria, que é a Rosilda e a Cláudia, toda a equipe responsável pela organização do evento. Esse é meu e-mail de contato. Agora você vai ficar com algumas perguntas para você obter o seu certificado da história do anime. Espero que você tenha curtido esse curso. Eu fiz realmente com muito carinho. Então, espero que você fique bem. Até a próxima.